Brasileiros em apuros em Portugal. A situação desesperadora já chama a atenção das autoridades de imigração do país europeu. Quer saber tudo? Então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Também fazer um convite para que você nos siga em nossas redes sociais, principalmente nessa que aparece aqui embaixo, e também ouvir um dos mais de 190 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu tenho certeza que um deles vai fazer diferença aí na sua vida. Agora bora pro vídeo para entender o que está acontecendo com os brasileiros aqui em Portugal? Então vamos lá. A situação de muitos brasileiros recém-chegados aqui em Portugal está complicada. Em diversos portais, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, a notícia já se espalhou. Brasileiros estão passando dificuldade em Portugal e não têm dinheiro para voltar para o Brasil. E motivos não faltam. Inflação em alta, economia em baixa, dificuldade em alugar uma casa ou apartamento e encontrar um emprego. Além disso, claro, a promessa de que tudo seria fácil e rápido. Mas nós já vamos falar disso mais adiante. E a situação dos brasileiros aqui em Portugal, recém-chegados, é tão grave que o Consulado do Brasil em Lisboa, no começo de novembro, na sua página do Facebook, publicou a seguinte mensagem: Consulado do Brasil em Lisboa. Comunicado. O Consulado Geral do Brasil em Lisboa tem registrado aumento significativo de pedidos de repatriamento de cidadãos brasileiros recém-chegados a Portugal que afirmam não ter condições de arcar com os custos dos bilhetes de retorno ao Brasil. Uma vez que a apresentação do bilhete aéreo de retorno ao Brasil é exigida pela autoridade imigratória para entrada em Portugal, o nacional deve garantir junto à companhia aérea a manutenção do trecho de retorno ao Brasil. Recordamos que o consulado não tem competência legal, nem dotação orçamentária ordinária para custear voos de repatriamento ao Brasil. Lembramos ser de inteira responsabilidade do nacional o custeio dos gastos com sua hospedagem e alimentação em Portugal, além do custeio de passagem de retorno ao Brasil. Porém, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender melhor como que essa situação que está acontecendo hoje com os brasileiros que recém chegaram em Portugal se formou. Se você já pesquisou algo sobre morar fora, deve ter se deparado com Portugal. É que nos últimos anos muitas notícias sobre o país europeu foram divulgadas na internet e não só por blogueiros, entre aspas, mas também por grandes veículos de comunicação no Brasil. Como a ideia é sempre vender mais ou ter mais cliques, muitas vezes os títulos não trazem toda a informação. E aqui sim temos um problema grave de comunicação. Com isso, era vendida uma falsa esperança de que morar em Portugal estava cada vez mais fácil e tranquilo. Mas a verdade não é essa. E para complicar ainda mais a situação, tem aquele ditado que diz, que enquanto uns choram, outros vendem lenço, certo? E aqui, quando Portugal entrou no radar dos brasileiros que queriam deixar o país, isso realmente se mostrou uma verdade. Por quê? Porque muitos espertinhos apareceram com aquela possibilidade de ganhar dinheiro fácil em cima de seus compatriotas. Não sem motivo, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o órgão responsável pela imigração em Portugal, iniciou uma operação de caça aos espertinhos que estavam enganando seus conterrâneos aqui em Portugal. Pois é, ao longo de muitos meses, a polícia e o Ministério Público aqui de Portugal estão investigando influenciadores que lesaram seus compatriotas e venderam, entre aspas, falsas promessas de final feliz no país europeu. Acho importante deixar claro uma coisa: a nossa ideia aqui com esse vídeo não é esfregar na cara de ninguém que, obviamente, é necessário muito planejamento para morar no exterior e nem que você precisa, claro, guardar dinheiro, você e sua família, para se mudar do Brasil e também já sair do Brasil ou do seu país de origem com um visto. Até porque eu acredito sinceramente que muitas das pessoas que já nos seguem já foram alertadas para essas coisas que eu acabei de dizer. E falando em coisas que eu acabei de dizer, eu queria reforçar o convite para que você escute um dos mais de 190 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora, porque lá a gente fala a verdade sem dourar a pílula de como é morar no exterior. Mas você deve estar se perguntando, tá, então qual que é a intenção do vídeo, qual que é a ideia? Eu vou explicar. A nossa intenção aqui é compreender melhor esse fenômeno que está fazendo com que muitos brasileiros estejam passando necessidade em Portugal. Além disso, obviamente, não é colocar a culpa nas vítimas, porque sim, esses brasileiros, nossos conterrâneos, que vieram do Brasil para morar em Portugal, são vítimas. Aliás, digo isso sem nenhum receio.
Até porque ninguém fica numa condição dessa porque quer, né? Exatamente porque não tem outra opção. Ninguém escolhe passar necessidade estando fora do seu país de origem. Por isso eu acho importante dizer que eu acredito sinceramente que houve uma falha de comunicação muito grande nos últimos anos em relação à imigração e à seriedade da decisão de deixar o seu país de origem, no caso o Brasil, e vir morar em Portugal. É que, como eu disse antes, o sonho, entre aspas, foi vendido. Sim, por influencers que moram em Portugal, mas também por grandes veículos de comunicação que muitas vezes publicavam matérias que não diziam toda a verdade para as pessoas que estavam lá no Brasil e não se preocupou em momento algum em como as pessoas iriam receber essa informação. Mas também acho relevante dizer que sim, existe a meia-culpa, entre aspas, das pessoas que receberam essa informação e leram e entenderam o que quiseram ler e entender. Por quê? Porque acreditar em milagre, especialmente quando se trata de morar fora, é um grande erro. Por isso um alerta que a gente sempre deixa em todas as nossas mídias, no nosso site, no nosso podcast, nas nossas redes sociais e, claro, aqui nos vídeos que a gente faz para você, é: tenha cuidado com quem doura a pílula, com quem só vende facilidades, com quem vende aquela ideia, aquele sonho de que morar em Portugal é tudo maravilhoso e que não existem problemas no país europeu. E me atrevo até a citar uma frase que eu costumo dizer nos nossos podcasts, que é: morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um. E eu digo isso porque essa ideia que nós brasileiros infelizmente ainda temos do eu vou me jogar e lá eu resolvo, quando o assunto é imigração e morar em outro país, especialmente nas condições que a gente vive hoje, de inflação, de conflito na Europa, de instabilidade política e econômica no mundo todo, é muito arriscado. E acho relevante trazer um alerta. Morar em outro país, principalmente de maneira ilegal, não é brincadeira. E a gente, obviamente, não recomenda que você faça isso. E tanto não é brincadeira que o CEF e forças policiais aqui de Portugal estão combatendo o tráfico de pessoas no país. Se você olhar as matérias que eu estou colocando aqui embaixo, você vai ver que é um problema que não é de agora, porém que aumentou muito na última década. É claro que estamos falando de brasileiros em Portugal, mas acredite, esse problema de tráfico de pessoas envolve cidadãos de outras nacionalidades e de vários países do mundo. Sendo assim, acho importante novamente dizer que se você sonha em morar fora ou quer viver e trabalhar em Portugal, capriche no planejamento. Isso mesmo, dedique-se, procure informações sobre Portugal, sobre como está a situação no país que você pretende morar, se mudar, e também tenha muita atenção com as informações que chegam até você. Se puder, sempre, faça uma comparação e pesquise em órgãos oficiais, tanto de imigração quanto do governo do país que você pretende morar ou aqui de Portugal. E se esse vídeo serve para alguma coisa, é para dizer para você que morar fora não é brincadeira e não deve ser tratado como uma brincadeira. Por quê? Porque envolve vida, envolve pessoas, envolve você, envolve a sua família, envolve muita coisa e realmente caprichar no planejamento vai fazer toda a diferença no seu percurso. Gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que ative o sininho, deixe um like, um comentário para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Também, se puder, claro, compartilhar com seus amigos e familiares ou pessoas que você sabe que querem morar em Portugal, será extremamente relevante tanto para você quanto para eles, porque informação é tudo. E aí eu deixo mais um convite para que você acesse o nosso site, que é esse que está aqui embaixo, vagaspelomundo.com.br, leia as informações que a gente posta, mas também procure informações oficiais nos órgãos do governo de Portugal e do órgão de imigração português. Para finalizar, boa sorte na sua trajetória, mas nunca esqueça, o caminho mais fácil geralmente é o pior. E quando a gente fala de imigração e de morar fora, parece que isso se confirma ainda mais. Boa sorte na sua trajetória, muito planejamento e foco para realizar o sonho de morar fora. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.